Silvio abordará sobre o Poço Transparente, é um projeto para viabilizar a exploração e produção de gás não convencional no Brasil. O Silvio Jablonski possui graduação em Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Faculdade de Tecnologia, Design e Meio Ambiente da Universidade de Oxford Brookes, na área de avaliação ambiental estratégica. Atualmente é especialista em regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Tem experiência na área de oceanografia, com ênfase em avaliação de estoques pesqueiros e impactos ambientais, resultantes das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. Por favor, Silvio, fique à vontade. Ok, obrigado. Eu acho que é importante a gente entender, em primeiro lugar, para quem não vivencia a questão do petróleo e gás, qual é a importância do gás natural, no caso, focando no Brasil, né? O gás natural ele tem um papel relevante na indústria petroquímica, de fertilizantes e na geração de energia elétrica. Então, em momentos de crise hídrica, como nós vimos no passado, foi fundamental que a gente tivesse termoelétricas prontas a entrar em atividade. O gás natural ele também tem uma GWP, que é o potencial de aquecimento global, menor do que o óleo e o carvão, então ele é interessante nesse sentido, e ele é visto também como uma espécie de backup para esse período de transição que nós estamos entrando agora para as energias renováveis e a economia de baixo carbono. Então, é interessante que, à medida que a gente vá passando a matriz energética para as renováveis, a gente tenha alguma fonte energética que seja capaz, possa sustentar e dar apoio a essa transição. Isso, mas, de qualquer maneira, o que eu gostaria de dizer, de pontuar, é a importância do gás natural. O gás natural ele é fundamental para a fertilizantes e ele tem um potencial de aquecimento global baixo. Então, isto configura o gás natural numa forma de energia de base para a transição para as renováveis. Quer dizer, a gente, por mais que não goste das energias fósseis, é importante considerar que nós não vamos mudar para as renováveis num passe de mágica em 2 ou 3 dias. Então, nós precisamos do gás natural. O que acontece no Brasil em termos de produção de gás natural? Hoje, a nossa produção está em torno de 114 milhões de metros cúbicos por dia. Só que 80 e poucos por cento vem de poços marítimos e 17% de poços terrestres. Bom, além do que, essa produção de 114 milhões é a produção bruta. Nós temos cerca de 12% dela que é utilizada para as próprias instalações de petróleo e gás, 3% que é queimada por questões de segurança, manutenção, e um percentual bem alto, que chega a 46%, que é reinjetado. Mas por que ele é reinjetado? Em parte porque ele ajuda a recuperação do petróleo, mas a gente está falando de maior parte dos poços a 200, 300 quilômetros da costa. Então, nós precisaríamos de ter uma malha de dutos ou estações de liquefação de gás natural que nós não temos. Além do que, se nós tivéssemos esses dutos, a gente ainda tem o problema de que o gás do pré-sal, que configura a maior parte desses 80% de gás proveniente do mar, ele é muito rico em CO2. Então, o CO2, o dióxido de carbono, ele não pode ser ventilado, então ele tem que ser separado nas plataformas e ele não poderia ser enviado, a gente chama de exportado, né, mas enviado ao território, às unidades de processamento de gás, porque ele é muito corrosivo. Então, ele tem que ser tratado e isso gera um problema que nos obriga também a reinjetar esse gás. Então, a gente fica numa situação que só cerca de 42% da nossa produção de gás é disponível. Bom,
Como é que se mitiga isso atualmente? Importando gás. Então, a gente importa cerca de 27 milhões de metros cúbicos por dia, seja do gás da Bolívia, seja por gás natural liquefeito, que vem em navios, e isso teve um custo, por exemplo, em 2019, de 2 bilhões de dólares. Então, o que fica claro? Que a gente precisa do gás no Brasil, por esses motivos que eu pontuei, e esse gás precisa estar em terra, ele não pode estar a 200 quilômetros da costa. Então, se ele precisa estar em terra, a gente tem que procurar, seja em reservatórios, como foi muito bem colocado na aula que o Humberto nos deu aí, ele pode estar em reservatórios convencionais e pode estar em reservatórios não convencionais. Aliás, tem uma questão interessante que, na verdade, apesar de ser um termo consagrado, não existe uma diferença do gás convencional para o gás não convencional. É gás. Então, ele está lá, metano, etano, butano e propano. Não tem diferença entre o outro. O que muda é o reservatório. Por isso que na ANP nós fizemos a resolução 21/2014, que ela procura estabelecer condições muito rigorosas para a exploração do gás natural. A gente chama sempre gás natural em reservatórios não convencionais. Então, isso já foi mostrado, que a gente utilizou para recuperar, como o Humberto colocou, nós temos uma rocha geradora que dá origem ao gás e ao óleo, esse gás e óleo sobem e ficam presos em reservatórios permeáveis. Só que eles encontraram uma rocha, que é uma trapa, alguma coisa que fica por cima, ele ficou preso, e isso permite que a gente explore esse gás e esse óleo. Só que uma parte dele ficou na rocha geradora. Então, é como se a gente fosse assim, puxa, não tem um restinho aqui embaixo? Então, nos Estados Unidos, o movimento foi de recuperar esse gás. Isso aí mostrou que não era apenas um restinho, era uma quantidade de gás e uma quantidade de óleo que permitiu uma revolução na geoeconomia mundial, de um país que passou a ser exportador de óleo e passou a ser talvez o maior produtor de petróleo do mundo. Nos Estados Unidos, no número que a gente tem em 2017, a gente tinha cerca de 700 mil poços já fraturados, e 80% do gás provindo de reservatórios não convencionais, e 53% do óleo também proveniente de reservatórios não convencionais. Bom, isso aí é a experiência que a gente tem dos Estados Unidos. Então, sendo um pouquinho mais direto, a gente chegou à seguinte conclusão. Em 2013, em novembro de 2013, foi lançada pela ANP a 12ª rodada de licitação de blocos exploratórios. Qual foi a ideia? A ideia foi estimular a busca de reservatórios convencionais e reservatórios não convencionais. Já que a gente precisa do gás e o gás está aí, existe a experiência bem-sucedida dos Estados Unidos, por que não tentar no Brasil? E ficou muito claro que a 12ª rodada, ela não visava apenas a produção de gás, ela visava a produção de conhecimento. Então, se estipulou que 1 em cada 4 poços, ele deveria, independente do concessionário, se ele quisesse ou não convencional, ele tinha que perfurar até a rocha geradora. Isso para que a gente tivesse uma noção da estratigrafia com recursos privados e não com recursos públicos, tá? Que vão ficar lá para saúde, educação, segurança, etc. Né? Então, ela teve uma ótima intenção, a 12ª rodada, só que ela teve uma má execução. Ela foi, de certa maneira, ela foi uma solução top-down, não se fez nenhum tipo de comunicação à sociedade, etc. E era exatamente a época, coincidiu com o pico, talvez, da reação nos Estados Unidos, das ONGs, no sentido de denunciar o gás não convencional pelos seus malefícios, etc., mas que isso aí não é uma noção que já se tem hoje. Na verdade, as ONGs americanas, elas estavam preocupadas com o gás não convencional que fosse perpetuar a era do petróleo. Então, essa preocupação gerou uma série de denúncias, algumas bastante verdadeiras, no sentido de que havia técnicas que foram superadas ao longo do tempo, mas que trouxeram uma série de prejuízos. Mas, por outro lado, na época não tinha um nome, mas as fake news, elas abundaram
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e elas envolveram também o próprio IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, e etc. Quer dizer, o que eles apontavam? Apontavam o que a Ana colocou, a questão do consumo de água, a possibilidade de contaminação de aquíferos por expansão de fraturas, a questão da baixa qualidade, ou às vezes, do projeto ou do revestimento que levava à contaminação, a questão da sismicidade induzida e por aí afora. Mas que o ruído, e a gente esteve lá em Neuquén visitando também com uma delegação brasileira, vimos a questão do transporte de areia, da poeira, etc. Mas são questões que nós entendemos como mitigáveis, porque se a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê o seguinte: poxa, afinal de contas, se todo o problema que se apontou para o gás não convencional ele tivesse, de fato, se configurado num país que mudou o perfil de exportador, de importador para exportador, ele teria levado a uma catástrofe ambiental. Ele não está só na província de Neuquén, ele está ao longo, a gente viu o mapa das reservatórios de shale gas, que é o nome americano para o gás reservatório não convencional. Então, a gente viu como ele está expandido pelos Estados Unidos. Então, onde está a grande catástrofe ambiental? Isso nós não vimos. E nós percebemos também pela literatura, a gente tem um trabalho muito volumoso, depois a gente pode passar o link, tá, no site da ANP, mostrando que nunca aconteceu uma expansão de fraturas que tivesse levado à contaminação de aquíferos. Houve contaminação de aquíferos? Sim, por questão de revestimento de poço, por questão de mau projeto, etc. Então, está havendo uma evolução. Aliás, depois uma pergunta que a gente pode fazer para a Ana também. Nós vimos todos os impactos negativos do gás em Neuquén. Eu queria saber se houve algum impacto positivo, porque a perspectiva que a gente viu lá em Neuquén era que em 2022, 60% do gás seria produzido a partir de reservatórios não convencionais e parte dele com perspectiva de exportação para o Brasil. Bom, a 12ª rodada gerou um ambiente negativo no Brasil e levou a uma inquietação do Ministério Público. O Ministério Público Federal conseguiu liminares de justiça na Bacia do Parnaíba, Bacia do Recôncavo, Sergipe-Alagoas, São Paulo, Paraná, São Francisco, etc. Isso fez com que grande parte da 12ª rodada ficasse paralisada. Então, nós, quando tivemos depois nos Estados Unidos, e fizemos uma visita lá em Morgantown, na Virgínia Ocidental, fizemos um curso de gás não convencional, nós fomos visitar um poço, que ele é um poço normal de produção, mas é um site que visa não só produzir gás, mas estabelecer padrões de produção sustentável, no sentido de preservação ambiental, que ele está lá no Marcellus Shale, então ele se chama Marcellus Shale, foi apresentado lá no mapa nordeste dos Estados Unidos, Marcellus Shale, Laboratório de Energia e Meio Ambiente. Então, esse poço, se você entrar no site da Universidade da West Virginia, ele aparece assim, com a palavra transparency. Então, a gente olhou aquele transparency e falou assim, vamos fazer isso no Brasil também. Então, a proposta que está hoje capitaneada pela SPPI, que é a Secretaria de... Deixa eu ver o nome da secretaria, que eu esqueço. Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República. Então, a SPPI, Ministério de Energia e a ANP estão à frente desse projeto. Então, vamos fazer um projeto piloto, que nós demos o nome de projeto transparente, porque ele fica aberto à sociedade, ao Ministério Público, a quem estiver interessado, ou na Bacia do Parnaíba ou na Bacia do Recôncavo. Por que nessas bacias? Porque nós consideramos que são as bacias mais promissoras em termos experimentais. Então, a ideia é manter um site de produção, de pesquisa e de conhecimento. Nós queremos também validar as técnicas de monitoramento ambiental para ver se aquilo funciona, as técnicas de microsísmica, que são aquelas que permitem acompanhar a evolução de fraturas. Então, a gente precisa de uma parceria
desses órgãos para levar o projeto adiante. Bom, e de onde vem o dinheiro? Que é interessante saber de onde vem o dinheiro. A gente sabe que existe uma cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Todos os campos de alta produtividade, alta rentabilidade em contratos de concessão, eles são obrigados a pagar 1% do faturamento bruto para projetos que são escolhidos pelo concessionário. Então, a gente precisaria de um concessionário ou de dois que sejam devedores da cláusula de P&D. Nós precisamos, além disso, de uma operadora que se dispõe a fazer o fraturamento, a perfuração e fraturamento, e nós precisamos da aproximação da academia, já discutimos isso muitas vezes com o projeto Gasbras também, para levar esse projeto adiante. Bom, mas com isso a gente teria o que a gente chama de projeto piloto, poço transparente, quer dizer, não é um poço de acrílico que a gente vê o que está acontecendo lá embaixo, e sim é um poço que produz dados em tempo real para a sociedade. Então, órgãos estaduais de meio ambiente, IBAMA, todos participariam desse projeto. O que falta ainda? Falta pequenos ajustes na arquitetura financeira, porque não é muito simples obter verbas de pesquisa e desenvolvimento para perfuração, então, principalmente se isso ocorrer em áreas já concedidas. Se a gente fizer isso em áreas da União, a gente vai ter problemas de como comercializar esse gás. O segundo problema está ligado a um decreto, que é o 8437 de 2015, que ele bipartiu, ele dividiu o acompanhamento, o licenciamento ambiental entre IBAMA e órgão estadual do meio ambiente. Então, um cuida da exploração e o outro cuida da produção. Só que, em termos não convencionais, está imbricado a exploração com a produção. Então, isso não faz sentido ter essa migração de órgãos responsáveis pelo licenciamento, passando do OEMA, órgão estadual do meio ambiente, para o IBAMA. E o terceiro ponto é a necessidade de reversão dessas ações, das liminares concedidas. A gente conseguiu, pelo MP, terminar com reverter a ação de Sergipe-Alagoas, conseguimos em São Paulo também, mas, infelizmente, nas duas bacias que nos interessam especificamente, que é Recôncavo e Parnaíba, nós não conseguimos resolver isso. Então, isso gerou uma sombra sobre o projeto, porque é difícil você mobilizar recursos, você mobilizar operadores, doadores da cláusula de pesquisa e desenvolvimento, quando, a qualquer momento, um oficial do Ministério Público vai bater na porta do projeto dizendo assim, olha, isso aí vocês estão fazendo uma coisa que é proibida. Mas aí eu pergunto, quem pode ser contra um projeto piloto? Que não é um projeto, não vamos ocupar uma área enorme, uma bacia, a gente quer fazer uma experiência para a produção de conhecimento. Quem pode ser contra? A pergunta a resposta mais óbvia é ninguém pode ser contra. Mas não é. Nós recebemos em setembro de 2019 um ofício da Procuradoria do Ministério Público do município de Parnaíba, no Piauí, pedindo dados sobre o projeto piloto, já com um inquérito civil aberto. O inquérito civil significa que o inquérito civil é aberto quando o procurador ele tem indícios de lesão aos interesses individuais ou coletivos ou de possibilidade de lesão grave. Evidentemente, a nossa resposta foi, não temos a menor ideia onde vai ser, nem quem vai ser, e esse inquérito civil foi arquivado. Mas você vê que existe uma nuvem cinza que paira sobre o projeto e as perspectivas do Brasil. Então, a nossa ação principal tem que ser, primeiro, na minha opinião, tentar reverter essas ações. No mais, nós vamos seguir, tentar minimizar impactos e chamar a comunidade científica e o Ministério Público, os órgãos estaduais de meio ambiente, para que nos ajude a entender alguma coisa melhor. Teremos gás na convencional do Brasil? Não sei. As reservas, nosso conhecimento de reservas é pífio, nós não sabemos. Então, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, falta malha de gasodutos, falta isso, falta aquilo, mas nós precisamos de gás. Vamos continuar dando uma de país rico, gastando bilhões de dólares importando gás natural, quando nós podemos obtê-lo aqui? Essa que é a resposta que a gente precisa ter. Obrigado. Muito obrigada, Silvio.